Invocando a proteção divina, em nome do povo brasileiro, declaro abertos os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo o BNDES. Informo aos senhores parlamentares que estão disponíveis cópias da ata da 5ª reunião ordinária da Comissão, realizada no dia 20 de agosto, e da 6ª reunião ordinária, realizada no dia 1º de setembro. Indago ao plenário se a necessidade da leitura das atas. Dispensado, presidente. A Agradeço, leitura. Vossa Excelência. Dispensada a leitura das atas. Pedido do deputado Betinho Gomes. Em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhoras e senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Deputado Bebeto. Vossa Excelência, com a palavra. Eu só está disponibilizado aqui o conteúdo da ata. Já se encontra. Para discutir. Vossa Excelência, com a palavra. Deixa eu ter acesso ao conteúdo da ata. O conteúdo da ata final. Isso é pauta. Deputado Bebeto, com a palavra. Vossa Excelência já recebeu a ata? Não. Pedindo aqui. Solicito da assessoria o fornecimento da ata ao deputado Bebeto. Essa é de ontem, presidente. Do dia 1º, que está precisando de... Não, essa não é. Do dia 1º não é essa. Do dia 1º, é de ontem. É de ontem. Cadê? A informação que tenho é que as duas atas estão com Vossa Excelência, deputado Bebeto. Presidente, enquanto o deputado Betinho Gomes. Queria só fazer aqui um pedido de Vossa Excelência, inclusive. Isso foi uma questão que nos preocupou, sobretudo a bancada do PSDB, porque ontem foi veiculado em alguns veículos de comunicação um suposto acordo para não se convocar empresários. E nós estivemos reunidos hoje, a bancada do PSDB, rechaçamos qualquer tipo de afirmação que informe ou faça a ilação de que o PSDB tenha participado de acordos para não se convocar empresários. Nós rechaçamos, acho que a CPI precisa deixar claro isso. Fizemos, inclusive, um entendimento ontem de que se colocaria na pauta de votação a convocação de alguns empresários. Evidentemente, Vossa Excelência tem conduzido com equilíbrio esses trabalhos da comissão, mas nós não podemos aqui ficar com essa dúvida que foi lançada a partir de informações de bastidores de que nós estaríamos construindo aqui um acordo para se não convocar empresários. Se isso acontece, essa CPI fica ferida de morte. Portanto, eu queria fazer esse registro, tenho certeza que é um sentimento da nossa bancada do PSDB, deixar muito claro que nós queremos convocar empresários, que nós queremos trazer para cá pessoas que possam prestar esclarecimentos, sem antecipar juízo de valor, mas que nós não podemos deixar de fazer esse esforço de dar máxima transparência ao trabalho que está sendo realizado. Nós confiamos na sua condição, nós temos certeza do seu equilíbrio, do equilíbrio do relator, mas é importante que nós nos posicionemos sobre essa afirmativa que foi levantada aqui pela imprensa, inclusive afirmando que o presidente da Casa teria interferido nesse procedimento. O nosso partido, mais uma vez reafirmo, não coaduna com essa informação, não participamos desse entendimento, que eu acredito que não haja, mas de toda forma eu quero deixar muito claro que fique registrado aqui na ata dessa reunião. Muito obrigado, presidente. Agradeço Presidente, Vossa oportunidade aqui. Deputado Caio Nasso, depois o deputado Jordi. Deputado Caio Nasso. Presidente, apesar de me sentir contemplado nas palavras do deputado Betinho, não posso deixar de falar pela minha pessoalidade, como ele falou pelo meu partido, que eu quero dizer que meu compromisso com essa CPI é o compromisso de que os brasileiros saibam, se houver alguém culpado, será punido e investigado, e se houver a inocência, que todos os brasileiros saibam que existe a inocência. Da nossa parte, não existe nenhuma possibilidade de haver qualquer tipo de combinado que deixe qualquer empresário, qualquer político ou interessado nas investigações de fora. E da minha parte, como foi feito, e eu fiz
exclusivamente na vinda do presidente Luciano Coutinho, no qual também estou encaminhando um requerimento para quebra de sigilo telefônico dele, e nas próximas que nós já temos requerimento de convocação. Eu lamento que até hoje nós não caminhamos para a questão das convocações, e espero fortemente que em breve essa pauta possa ser aderida por essa comissão, para que a gente possa demonstrar de forma prática que pelo menos do lado de cá não há acordo, e o que eu tenho entendimento que do lado daí também, pelo que eu saiba, não tem. E acho que a única forma de demonstrarmos isso claramente é através das atitudes e demonstrações dos fatos. E é isso que eu espero. Tenho confiança na condução que tenho visto até o momento. E digo e expresso de forma muito clara, da minha parte, não haverá de maneira nenhuma qualquer tipo de combinado que possa, de alguma forma, não apurar os fatos da maneira devida. Muito obrigado. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Cainarcio. E concedo a palavra ao deputado Jordi. Senhor presidente, senhoras e senhores membros dessa casa, eu queria pontuar a Vossa Excelência o que eu já fiz, inclusive, em caráter pessoal, e tive a posição de Vossa Excelência que eu esperava, mas gostaria de explicitar, de publicizar isso aqui. Primeiro, evidente que é da natureza do parlamento entendimentos e acordos. Não há parlamento no mundo, sobre qualquer matéria, que não possa haver compreensões de entendimentos sobre determinados procedimentos. No entanto, a matéria que saiu na Folha de São Paulo e em outros veículos de imprensa me parece extremamente pejorativa para com esta CPI. E não estou dizendo que a matéria está infundada. A matéria não saiu do nada. Mas, da mesma forma, eu queria dizer que o PPS, partido que eu represento nesta casa, não participou de nenhum entendimento para proteger quem quer que seja de vir aqui nesta comissão. E antecipo que este não será o nosso procedimento. Qualquer pessoa que esteja minimamente denunciada, envolvida, respondendo inclusive investigação em outras esferas da República Brasileira, não, pelo contrário, elas estão quase que obrigadas a vir aqui se envolver o foco desta CPI, ou seja, os recursos do BNDES. Então, queria aqui dizer que eu não participei, o PPS não participou de acordo nenhum e rechaça, inclusive, se houve algum tipo de entendimento com quem quer que seja, de proteger empresários ou agentes políticos de estarem aqui nessa CPI. Se assim o fosse, era preferível que Vossa Excelência encerrasse esta comissão parlamentar de inquérito. Segundo, uma outra coisa que está saindo dos rumores e que me parece que também não é bom para a CPI, Vossa Excelência já me disse que não tem participação nisso, mas está parecendo que toda grande decisão que se toma aqui tem que se consultar o presidente da Casa, deputado Eduardo Cunha. E eu quero também dizer que este é um procedimento que não cai bem para a soberania que é constitucional de prerrogativas que tem uma comissão parlamentar de inquérito. A comissão parlamentar de inquérito, ela é representada pelos seus titulares e suplentes que estão aqui, conduzidos e bem conduzidos até agora, na minha opinião, por Vossa Excelência e pelo nosso relator, coadjuvando Vossa Excelência, deputado Zé Rocha, e o nosso primeiro vice-presidente, deputado Miguel Haddad. Então, claro que isso não impede que eu, qualquer um dos deputados, possa consultar quem quer que seja, as suas lideranças dos seus partidos, etc. e tal. Mas está parecendo, pela conversa informal, pelo burburinho, que toda decisão aqui importante tem que se consultar o presidente da Casa, com todo o respeito, com toda a representação que tem o presidente da Casa, mas isto é absolutamente impertinente para uma comissão parlamentar de inquérito. E, por fim, me parece que nós devamos mudar um pouco o tom desta CPI, porque até agora o que nós temos visto, propaganda do BNDES, algumas até repetidas do ponto de vista das lâminas institucionais, e as pessoas fugindo das respostas, pelo menos foi a sensação que eu saí ontem, pelo menos comigo, das 3 perguntas ou 4 que eu fiz, 2 ficaram absolutamente distantes. Claro
que o nosso convocado ou nosso convidado tem o direito de não responder se assim, mas ele tem que dizer que não quer responder, é um direito dele. E essa CPI tem a oportunidade de buscar outros caminhos, inclusive, que são da sua responsabilidade, da sua competência institucional. Agora, o que não pode é a gente perguntar uma coisa, o sujeito responder outra completamente alheia, e quando a gente vai pedir o cumprimento da resposta, acabou o tempo, não pode, encerra, e nós ficamos aqui com cara de pateta. Então, são essas as 3 ponderações que eu queria fazer a Vossa Excelência, no sentido da gente tentar corrigir esses rumos, então, enquanto estamos no início dos nossos trabalhos. Muito obrigado pela atenção. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Edson Moreira, na sequência, deputado João Galberto. Logo após Vossa Excelência, para não fugirmos do assunto. Deputado Edson. Senhor presidente, eu sou uma pessoa um pouco mais prática. Eu não gosto disso que me disse e nem o que vem em imprensa. Isso não quer me dizer nada. Quer dizer, o fato que está acontecendo. Eu tenho certeza que não aconteceu esse fato de fazer acordo nenhum de não chamar ninguém. Então, isso daí, acho que nós estamos perdendo um tempo precioso para apurar os requerimentos. De outro viés, gostaria que fosse cumprido, na realidade, senhor presidente, a legislação sob pena. Aqui, isso aqui não é brincadeira, isso aqui é uma comissão parlamentar de inquérito, sob pena de nulidade, senhor presidente. Um bom advogado vem cá e derruba toda essa CPI aqui, se continuar do jeito que está indo esse negócio aqui. Eu já saí 2 vezes. 2 vezes. E vou sair quantas vezes for necessário quando eu ver que o regimento não está sendo cumprido. Gostaria que, por exemplo, não existe no regimento subrelatores que têm prioridade em relação aos outros que chegaram primeiro aqui na lista. Quem chegar primeiro tem que ter a prioridade. Quem tem prioridade é o relator, o presidente e as pessoas que estão na lista. Eu gostaria que fosse respeitado o regimento e disse que me disse que isso não me interessa, isso faz parte. Toca para frente, senhor presidente, porque o negócio aqui, o tempo é curto e nós precisamos ver o que nós conseguimos apurar disso aí. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado João Galberto. Senhor presidente, me preocupou muito, a mim e aos meus colegas do partido, as notícias lá na imprensa que ocorreu a partir de ontem à noite sobre esse acordo. Eu quero dizer que eu concordo com o Jodir, o deputado Jodir, que os requerimentos do relator, pela minha experiência que eu tive agora na CPI da Petrobras, não vai ajudar em nada. Eles vêm aqui e querem dar aula a gente, a resposta já todas prontas, me desculpe a franqueza, mas o mês de setembro, se continuar somente os técnicos do BNDES, não vai andar nada. Claro que eles deveriam ser convocados, convidados, mas em outro momento, depois que a gente recebesse os relatórios de informações, etc. Nesse momento, realmente não vai atrapalhar nada. A postura do PSDB sempre foi de convocar os campeões. E ontem me surpreendi até com o Zaratini, quando ele falou, sugeriu chamar os campeões. Então, se houve um acordo, não foi um acordo, foi conversado aqui ontem na mesa, é para que hoje fosse chamado os campeões, o Friboi, o Aoi, esses que nós conhecemos, o Eike Batista, etc. E fomos surpreendidos, eu tenho certeza que não, que hoje vamos convocar eles. Né? Pela imprensa, ficamos sabendo que não vai ter essa convocação hoje, né? Não vai ser votado. Eu tenho certeza que o presidente vai colocar em pauta para votar, porque aí mostra para a imprensa que não teve nenhum acordo. E para a gente mostrar para a imprensa e para a sociedade que não teve acordo, é muito fácil, é só votar hoje e pronto, acaba toda essa dúvida com a imprensa. Muito obrigado, presidente. E vamos tocar e vamos votar hoje e convocá-los. Agradeço, Vossa Excelência. Deputado Bebeto. Senhor presidente, nós todos aqui, sem sombra de dúvidas, acreditamos e temos certeza do equilíbrio de Vossa Excelência na condução desta comissão. Vossa Excelência demonstrou sobejamente ser um presidente, um parlamentar que tem respeito pela sua própria trajetória e pela condução desta comissão, quando tem atuado de modo equilibrado, respeitoso, garantindo o exercício pleno das prerrogativas inatas a cada um dos senhores e senhoras parlamentares. Estou dizendo isso porque ontem nós tivemos a oportunidade, ouvindo o vice-presidente e a diretora do BNDES, ao serem inquiridos ambos pelos senhores parlamentares, as evasivas aqui, que alguns disseram apresentadas, para mim não foi, mas evasivas por alguns apresentados, dando conta de que as respostas não contemplavam os senhores e senhoras parlamentares. Eu procurei fazer uma abordagem, levando em consideração
que os temas reiteradas vezes aqui apresentados, dando conta de uma eventual liberação de um empréstimo, da contratação de empréstimo vinculado, portanto, à condição posterior da liberação de recursos para financiamento de campanhas, tem sido à tona neste processo de debate que nós estamos enfrentando aqui na CPI. Eu tive a oportunidade de sugerir a Vossa Excelência e sugerir aos pares que nós pudéssemos convocar o presidente da JBS, já que todas as intervenções recaem absolutamente sobre este fato, seria uma oportunidade para superarmos, portanto, esse dilema de secar dúvidas eventuais em torno desta vinculação que tantos apresentam, que acham existir. Causou estranheza o fato de ontem nós recebemos publicamente aqui a manifestação de diversos parlamentares. Hoje, essa nota dando conta de um acordão que havia sido tecido no interior subterrâneo deste parlamento, algo que eu não acredito, que os senhores e senhoras parlamentares que compõem esta comissão são todos homens e mulheres dignos, né, das suas próprias representações. E ontem, ao término da nossa Assembleia, da nossa sessão, com a proposta que ficou aqui avançada de convocar as campeãs, penso que essa comissão deu prova da sua autonomia e, ao dar prova da sua autonomia, também buscar um caminho para dissecar as eventuais dúvidas que nós estamos enfrentando. Ponto. Primeiro, então, estranha essa tentativa de que a imprensa veicula de um acordo, algo que nós não participamos, o PSB não participa, que diversos outros parlamentares já disseram. Nós queremos esclarecer os fatos, o papel da comissão e da investigação, queremos ir a fundo, esclarecer os fatos, identificar se há essa relação, como muitos dizem, como a imprensa trata, como aqui nós vimos ontem. Primeiro isso. Segundo, então, primeiro, não participamos disso. Segundo, reafirmar a nossa condição de convocar aqui os campeões. Esse número. E terceiro, em relação à ata, discutir, porque eu gostaria que Vossa Excelência pudesse autorizar pelas notas taquigráficas a minha intervenção, fazê-la constar, né, da indicação que nós fizemos e do apoiamento que tivemos de vários senhores e senhoras deputadas à convocação do presidente da JBS, que não consta aqui. Então, portanto, as notas taquigráficas, peço a Vossa Excelência fazer uma revisão para que esta ata contenha integralmente o meu pronunciamento. Deputado Bebeto, Vossa Excelência será atendido dentro do regimento. Questão de ordem, senhor presidente. Deputado Miguel Haddad. Queria primeiro ratificar aquilo que já foi falado por parte dos integrantes da bancada do PSDB. O último contato que nós tivemos foi aqui, onde houve uma deliberação, e essa foi a última relação que tivemos, a última discussão que tivemos em relação à pauta de hoje. Não houve e não há nenhum acordo em relação à convocação às oitivas. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto, senhor presidente, que eu acho que fazer um apelo, naturalmente, para que ou nesta quinta ou na próxima terça nós tenhamos uma reunião deliberativa onde possamos aí fazer as convocações que todos nós desejamos e que a sociedade brasileira aguarda. E o terceiro ponto é de que, e aí isso também aborda, faz parte aí da questão do relator, o deputado José Rocha, que é exatamente termos a assessoria técnica, o apoiamento técnico, porque sem esse apoiamento a CPI pouco avançará. É essencial que nós tenhamos em tempo a Fundação Getúlio Vargas, os membros do TSU, da Polícia Federal, enfim, que nós tenhamos todo esse apoiamento técnico para, no momento do recebimento dos documentos, nós possamos fazer uma leitura adequada. Então, fica aqui o apelo para que possamos efetivamente avançar na CPI. Agradeço, Vossa Excelência. Eu ouço o deputado Davidson Magalhães. Senhor presidente, eu também quero me associar aqui à estranheza desse tipo de relação que está aí na imprensa em relação a acordão para não convocação de empresários. Em primeiro lugar, eu acho que essa CPI foi instalada, diferentemente da CPI da Petrobras,
aqui uma CPI que já existia na CPI da Petrobras, uma denúncia formalizada, um processo em curso. Essa CPI é uma CPI que está partindo dela um processo de investigação para ver se as possíveis denúncias e principalmente os 3 aspectos relacionados à razão de ser da CPI. Uma são os financiamentos externos, outros relacionados às empresas que estão envolvidas no Lava Jato e outra em relação às empresas que têm um critério das chamadas campeãs. Então, eu acho que esses 3 grandes blocos, objeto da investigação da CPI, nós precisávamos, inclusive, estruturar, eu sugiro ao próprio relator e aos colegas que estão fazendo os requerimentos de convocação, para que fizesse essas convocações em bloco dos empresários, para que a gente tratasse das empresas que estão relacionadas com o Lava Jato, num bloco, nós tratássemos das campeãs e sou a favor da convocação de todos, porque eu acho que nós estamos aqui para investigar. Sou contra o proselitismo, não aqui o proselitismo político quer se fazer. Isso vai ser enfrentamento, porque nós sabemos que nesse espaço da CPI existe, além do processo da investigação, uma peleja política. E isso ninguém aqui é infantil de não perceber isso. Quanto ao proselitismo político, eu saberei colocar de que lado eu estarei desse debate político. Agora, em relação à investigação, eu me associo a todos aqueles que querem trazer todos os empresários aqui para fazer a investigação, para que efetivamente nós não estamos aqui para brincar de parlamento, nós representamos a sociedade brasileira e queremos passar isso a limpo. Então, nesse sentido, também vou me associar a todos os deputados, não vi nenhum deputado aqui externar nem comentar sobre possíveis acordos e acho que a forma de combater, principal de combater esse tipo de boataria, não deixar essa CPI se pautar pela imprensa, mas se pautar pelo correto tratamento que deve ser de convocação. E, nesse sentido, também gostaria de reafirmar que a posição do relator em trazer primeiro diretores do BNDES, de fazer a convocação, a solicitação de informações, são necessários para nós trabalharmos. Se nós não tivermos as informações, se não tivermos a exposição inicial que foi feita pelos diretores do BNDES, como é que nós vamos dar um processo de investigação? Porque, diferentemente da CPI da Petrobras, já tinha fatos materializados, denúncias já transformadas em processo que estava em curso do Ministério Público Federal. Então, eu acho que nós precisamos, portanto, fazer essa diferenciação no processo de investigação. E sugiro que a atividade que foi desenvolvida até agora tem sido uma atividade válida, parabenizar o relator pela apresentação desse roteiro e que adiante, nas próximas oitivas, a gente já avance para esses blocos de empresas. E acho, vou até sugerir aqui que ao invés de convidar só empresários, nós chamemos por bloco, para que a gente tenha um tratamento mais unificado sobre o debate que vai se dar naquele momento. Um é um debate sobre a questão do Lava Jato. Tem um conjunto de empresas, vamos convidar o conjunto de empresários. Depois a gente parte para o segundo, os campeões, ou seja, estabelecer um critério que a gente possa facilitar, inclusive, o próprio debate e investigação dentro da CPI. Deputado Alexandre Baldi, agradeço, deputado Jordi. Deputado Magalhães. Deputado Baldi. Boa tarde, senhor presidente Marcos Rota, senhor relator José Rota, senhor vice-presidente Miguel Haddad, todos os demais deputados e deputadas presentes aqui nesta comissão. Eu também gostaria de reiterar o esclarecimento da nossa bancada, do PSDB, por parte de qualquer tipo de acordo que tenha sido estabelecido para evitar que houvesse o prosseguimento e a evolução das investigações. Nós entendemos que é necessário prosseguir as investigações, tanto necessário receber os documentos, os contratos celebrados, nacionais e internacionais. Precisamos muito, senhor presidente, desses contratos para que cheguem até o conhecimento de todos os que requereram e, fundamentalmente, dos que participam, para que, ao convocarmos aqui empresários, políticos ou supostos envolvidos em tráficos de influência, que nós tenhamos conhecimento, tenhamos propriedade e mais, tenhamos
sabedoria do que iremos dialogar. Porque quando vem aqui funcionários do banco, senhor presidente, eles vêm nos dar aula. Nós não temos informações necessárias a não ser aquelas que são consultadas pelos veículos de imprensa ou aquelas que nós supostamente tenhamos por qualquer outra fonte. Então, é muito difícil trabalhar sem a informação. Então, o banco deve ter prazo legal para nos devolver essas informações e, a partir delas, é de fundamental importância que nós possamos convocar os empresários que são envolvidos supostamente em qualquer tipo de deliberação por parte do banco, de privilégio, se é o supercampeão, se é aquele que tentou buscar o empréstimo e conseguiu ou não conseguiu, é aquele que a CPI requerer. Então, nós precisamos, senhor presidente, da sua atuação firme para que as informações que já foram requisitadas, que foram obras de requerimentos aprovados aqui nessa comissão, cheguem ao nosso conhecimento. Senão, da mesma forma que vieram e que estão vindo os diretores e funcionários do BNDES, estarão vindo também empresários, estarão vindo todos os membros que forem convocados e nós não teremos informações necessárias. Então, é importante que cheguem às nossas mãos todas as informações oriundas de requerimentos para que nós estejamos preparados para que sim possamos convocar a quem quer que seja. E a deliberação do PSTB, já foi colocada aqui por toda a nossa bancada, é que nós queremos sim convocar empresários, queremos sim convocar políticos que estejam supostamente envolvidos em tráfico de influência, tanto que é objeto de requerimento do nosso partido de amplo conhecimento, e queremos convocar todos aqueles que estiverem envolvidos em operações do BNDES, mesmo que contratos não tenham sido celebrados, pelo fato de que queremos entender qual foi a política adotada pelo banco. Esse é o motivo da CPI, pesquisar, investigar todos os motivos, razões, contratos celebrados e atos do BNDES entre 2003 e 2015. E, fundamentalmente, que a gente saia daqui com políticas e diretrizes claras do banco para, a partir de 2016, que ele tenha uma política transparente para com todo o setor produtivo brasileiro. Agradeço, deputado Baldi. Acho que nós já esgotamos o posicionamento. Deputado Fufuca, Vossa Excelência. 2 minutinhos. Deputado André Fufuca. Presidente, inicialmente, para que se deixe claro que sobre a CPI, principalmente no que diz respeito aos subrelatores, eu gostaria de dizer, senhor presidente, que o próprio artigo 172, como 174, quando ele fala do cronograma daqueles que irão falar na CPI, ele é bem claro quando diz relator. E a subrelatoria é usado como analogia. Não apenas nessa CPI, mas em todas as CPIs que já foram feitas nessa casa. Se nós pegarmos as 3 CPIs do primeiro semestre e as que estão em encaminhamento agora, todas elas utilizam a relatoria e, por analogia, a subrelatoria, para que eles fiquem na ordem. Então, o artigo 172 e 174 são claros quando diz isso. Em segundo lugar, a Comissão Parlamentar de Inquérito foi feita para investigar denúncia de irregularidade e supostas irregularidades. Nós temos que investigar, esmiuçar todos os pontos, porém, temos que ter aqui uma coisa muito interessante chamada responsabilidade. Não podemos nós aqui crucificar pessoas colocando nesse banco donos de empresas, empresários, apenas pelo fato de supostas denúncias. Eu acho que, primeiramente, devemos nos sobrecarregar, devemos nos munir de informações para aqueles que vão aí, não venham dar aula para a gente, mas sim respondam aquilo que temos. Então, é essencial que, antes de crucificarmos, termos informações precisas para esses que vêm aí como depoentes não sejam meros professores, mas sim acusados. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Paulo Magalhães. Senhor relator, senhoras e senhores deputados. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pela forma que está conduzindo os trabalhos nessa comissão. E, na mesma linha, gostaria que Vossa Excelência me informasse o porquê da mudança na metodologia, se nós apresentamos, inclusive eu apresentei alguns requerimentos convocando cidadãos, empresários, diretor, ex-presidente de banco, como foi o meu caso, e eu estou vendo hoje uma mudança na postura da presidência e da comissão. Gostaria que Vossa Excelência me desse essa informação.
Evidentemente, longe de mim pensar em acordo, que isso aqui não se pensa. Mas eu gostaria que Vossa Excelência me informasse o porquê da mudança da metodologia, já que estávamos todos convictos que íamos aprovar requerimentos de convocação. Deputado Paulo, eu vou encerrar este assunto, deputado Carlos Mendes, senão nós vamos ficar remexendo essa questão. Não, Vossa Excelência entenda bem, longe de mim qualquer alusão. Eu estou fazendo uma pergunta clara e explícita. Primeiro que eu vou dizer a Vossa Excelência, a esta casa, à sociedade brasileira, que com a mesma cautela, o mesmo respeito, a mesma ponderação de sempre que tenho procurado exercer o meu papel como presidente, sabedor, inclusive, da responsabilidade que carrego nos ombros, porque, de um lado, o meu papel será o do início, do meio e o do fim, dotar esta comissão para essa comissão possa verdadeiramente responder aos questionamentos da sociedade brasileira que nós temos a missão, a responsabilidade e o orgulho de representar. Por outro lado, eu já disse, vou repetir, que eu, como presidente, vou adotar todas as medidas possíveis para que nós todos possamos ter consciência de que nós estamos num processo investigatório de uma das mais importantes, se não a mais importante entidade de fomento que nós temos no nosso país. Então eu tenho esta responsabilidade de, ao mesmo tempo, dotar a comissão de tudo o que for necessário para que ela funcione, ao mesmo tempo tentar preservar uma entidade de grandes serviços prestados ao nosso país. Com relação a Sua Excelência, o presidente dessa casa, tenho o presidente Eduardo Cunha como uma das pessoas mais inteligentes e preparadas que eu tenho o privilégio de conviver. Como pessoa preparada, como pessoa inteligente, como pessoa que sabe do viés político que uma comissão parlamentar de inquérito carrega, eu não tenho dúvida alguma de que o presidente Eduardo Cunha sabe que, para nós podermos funcionar, nós precisamos de algo chamado autonomia. Em nenhum momento, deputado Paulo, eu, ou quem quer que seja que eu tenha o conhecimento, recebeu qualquer tipo de orientação, de sugestão ou de veto para que nós não pudéssemos deliberar nessa casa. Em nenhum momento, reafirmo a Vossas Excelências, eu, na condição de presidente, e penso que também o relator, deputado José Rocha, nós sofremos qualquer tipo de orientação, por menor que fosse na condução dos trabalhos. Como é o inteligente que o é, acho que o presidente Eduardo Cunha carrega dentro de si que nós precisamos para funcionar e para que possamos dar as respostas necessárias no processo e no curso da investigação, nós precisamos de autonomia. A CPI, ela não é uma ação entre amigos. Nós temos aqui várias correntes políticas e várias correntes ideológicas. Penso que o momento oportuno haverá de ser dado para as convocações. Agora, eu não consigo entender como é que nós vamos convocar alguém se nós ainda não esgotamos o processo de solicitação de informações. Hoje, por exemplo, nós vamos deliberar quase que 90 requerimentos das senhoras e dos senhores parlamentares solicitando informação de documentos e também deliberar sobre pedido de informação. Toda a CPI que eu tive acesso, ela inicia exatamente por esta ordem. Primeiro pede-se as informações, estuda-se as informações, delibera sobre as informações, tem ciência do que está investigando e aí sim começa o processo de convocação. Vejo que eu não tenho nenhum tipo de problema. E vou tornar público que já conversei com vários parlamentares. Eu não tenho nenhum tipo de problema para convocar A, B ou C. A postura que eu adotei desde o início desta CPI é de tentar fazer com que a gente tenha consenso para facilitar o andamento desta comissão parlamentar de inquérito e para facilitar, acima de tudo, o trabalho dos relatores e o trabalho do presidente. Mas se nós chegarmos num ponto de afunilamento das questões, onde não houver consenso, onde não houver acordo, não tenho dúvida alguma de que vou exercer o meu papel de presidente dessa CPI e vou pautar os requerimentos de Vossa Excelência. Aliás,
todos os parlamentares que compõem essa comissão parlamentar de inquérito têm várias alternativas regimentais para colocar em pauta os seus requerimentos. Eu não quero ensinar vossas excelências, mas todos aqui sabem que vários artigos do regimento permitem que vossas excelências coloquem dentro do apoiamento necessário que necessito qualquer matéria para que seja votada e deliberada por esta casa. Então, torço para que a gente continue tendo a altivez, esse nível elevado de discussão, para que a gente possa compreender que nós estamos passando por um momento de um cronograma. Primeiro, vamos pedir as informações. Estamos ouvindo representantes do banco. Vamos ouvir todos os ex-presidentes do BNDES, que compreende-se os anos de investigação, de 2003 a 2015. Vamos ouvir o Tribunal de Contas da União, que tem um trabalho muito aprofundado a respeito da questão envolvendo os financiamentos do BNDES. Esta solicitação partiu, inclusive, do próprio Senado Federal. Vamos ouvir o COAF e depois nós vamos deliberar. O que vossas excelências precisam compreender é que, de minha parte, não existe, não existiu e não vai existir blindagem de quem quer que seja. Vossas excelências, pela maioria, haverão de deliberar as questões inerentes a esta comissão parlamentar de inquérito e haverão de dar o norte a ser seguido por esta comissão. Senhor presidente. Deputado Paulo. Eu vi atentamente as colocações de Vossa Excelência, inclusive estranhei até o tom, e mais ainda, quando Vossa Excelência fez a citação do presidente Eduardo Cunha, que não foi citado em nada. O deputado Eduardo Cunha foi citado aqui como alguém que estava interferindo nas ações da CPI. Não por Vossa Excelência. Eu não faço esse mas tipo, eu ouvi. Eu não faço esse tipo de colocação, até porque não vejo necessidade de colocar o nome do deputado Eduardo Cunha nesse momento. E o que posso dizer a Vossa Excelência, com todo respeito e reiterando a minha colocação primeira de que Vossa Excelência está conduzindo muito bem os trabalhos dessa casa, é que efetivamente houve uma mudança. Evidentemente que essa mudança pode ter sido em função de querer mais velocidade no processo, e eu entendo perfeitamente. Longe de mim querer polemizar com Vossa Excelência, mas eu faço questão de deixar pontificado, educadamente e com um tom bem brando. Meu tom também é bem brando. Ao contrário do de Vossa Excelência. Aliás, nós queremos a mesma coisa, buscar levar ao Brasil as informações que o Brasil clama. Muito obrigado. Não, agradeço a educação e a gentileza de Vossa Excelência, deputado Paulo. E eu ratifico o que disse a Vossa Excelência. Nós temos um cronograma. Nós não estamos aqui num voo cego. A CPI tem um cronograma de trabalho com um mês para frente de ações já delimitadas e já definidas. Então, eu acredito que quando nós superarmos essa primeira etapa, vai ser quase que impossível nós não deliberarmos sobre as convocações feitas por Vossa Excelência. Sorte de ilustração, quando eu estou ratificando minha posição e colocando com toda singeleza, é porque, em função das convocações de presidente e de ex-presidente, eu achei importante e necessário convocar o ex-presidente Luiz Carlos Mendonça de Barros, que nos ilustraria muito com as informações sobre o 3. Mas, deputado Paulo, ele foge, eu acho, que do período de investigação da CPI de 2003 a 2015. Eu acho que ele é anterior a esse período objeto foco da investigação. Eu acho que por isso que ele não fora convocado. Deputado Carlos Mendes. Presidente, só uma questão de ordem, senhor presidente. Em relação à fala do deputado Paulo Magalhães, quando ele cita o ex-presidente, no período que define e preconiza a CPI, ele representava o Conselho de Administração. Portanto, ele está dentro do período do esboço da CPI. Mas isso é uma discussão no momento... Vossas Excelências vão discutir isso. Deputado Carlos Mendes. Presidente, senhores deputados, rapidamente, para não ser repetitivo, Zaratini brincava que um dos culpados sou eu em função dos requerimentos. Nós propusemos o convite ao Luiz Carlos Mendonça de Barros, que vale a pena, sim, vir aqui. Os outros não, os que tiverem o período em vigência da CPI, convocação. Mas eu queria, por uma questão
que eu acho basilar no nosso trabalho. Alô. A informação é o seguinte: quem foi ou se foi contratado uma Getúlio Vargas, uma Dom Cabral, uma McKinsey, quem foi contratado para dar suporte? Quem foi contratado para dar suporte técnico à CPI? Se isso não foi feito ainda, nós precisamos fazer, presidente, com urgência, senhor relator, porque esse é o caminho que dará a nós e a possibilidade de avaliarmos e estudarmos bem, porque nós vamos chegar aqui numa hora de quebra de sigilos. É inevitável chegar numa CPI, mas não podemos ser levianos de pedir quebra de sigilos sem informações. O segundo e último ponto, nós temos 180 requerimentos. Não custa aprovar esses requerimentos, porque muitos são coincidentes, eles são colaterais. E depois a convocação é outro espaço, e nós ficaremos longe da mídia de que possa explorar esses movimentos como foram explorados hoje. Nada mais denigre uma CPI do que acordos de quem chamar ou não chamar. E a imprensa põe isso e põe nós aqui dentro em uma condição desfavorável com relação ao nosso trabalho. Muito obrigado. Agradeço, deputado Carlos Melles, e comunico já, aproveitando a solicitação de Vossa Excelência, que a mesa diretora já foi oficiada, já há uns 10, 15 dias, a respeito dessa solicitação, inclusive do relator geral. E a informação que nós temos é que há uma tratativa com a Fundação Getúlio Vargas, para que a Fundação Getúlio Vargas possa, então, de posse das informações e da necessidade do relator e da CPI, poder promover essa parceria com a comissão. Mas isso está sendo estudado e, num curtíssimo espaço de tempo, quero acreditar que nós teremos uma entidade aqui para assessorar a CPI. A entidade deve estar trabalhando conosco. O primeiro passo e a contratação deverá ser de acordo com a comissão, para que a gente saiba de onde estamos partindo, para onde queremos chegar. Se for uma coisa isolada, torna-se perigoso para nós aqui da CPI. Ela é de assessoria à CPI, tá certo? É preciso que a gente tenha muito cuidado nisso. Eu estou dizendo muito porque passei por momentos dificílimos como relator, e se não fosse uma boa assessoria democratizada e com a confiança dos pares, nós não teríamos chegado a um bom termo. E é um caso que podemos também chegar a esse, vamos dizer assim, a essa desconfiança, se nós não tivermos essa clareza com quem vai nos assessorar. Com certeza as providências serão tomadas nesse sentido, deputado. Conceda a palavra ao relator, deputado Zé Rocha. Relator, presidente. Peraí. Viu, presidente? Eu devo dar uma satisfação a todos e a todas dessa comissão. Essa relatoria, no seu programa de trabalho, solicitou a presidência da comissão e que deve encaminhar à presidência da Casa e aos órgãos aqui elencados a necessidade de técnicos para assessorar a relatoria. Nós apresentamos, inclusive, uma sugestão que fosse contratada a Copeag, que é uma empresa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de auditoria. Até não tenho ainda conhecimento, retorno do andamento da contratação, o presidente pode dizer isso, da empresa de auditoria. Também solicitamos técnicos do TCU, da COAF, técnicos da CGU, Polícia Federal, e até o presente momento não ainda recebemos nenhum desses técnicos. Hoje fui procurado pelo COAF, que está designando um técnico para assessorar a nossa comissão. A comissão já dispõe de uma sala com 12 boxes para técnicos, uma sala para relatoria, uma sala com câmera para abrigar os documentos sigilosos que vierem à comissão. Então, do ponto de vista
de estrutura de infraestrutura, a Casa já ofereceu à comissão estrutura física, mas a de pessoal nós ainda não recebemos esse contingente de técnicos, inclusive de solicitação de técnicos, ficar à disposição da comissão, 2 técnicos do Banco do Brasil, da Polícia Federal e todos esses outros, ainda não chegaram à comissão. E eu aqui, Betinho, reitero aqui da necessidade da vinda desses técnicos o mais urgente possível, porque os documentos já estão chegando à comissão e nós temos que começar a analisá-los. E para analisá-los temos que ter os técnicos especialistas em cada área que diz respeito aos documentos. Agradeço o relator e só reforço as palavras do relator e comungo da preocupação dele. Nós temos, por exemplo, uma negativa da Receita Federal para que pudesse enviar aqui. Nós temos a negativa do COAF, dizendo que não tem suporte de pessoal. Então, nós estamos enfrentando também esses pequenos problemas, mas eu acredito que nós vamos superá-los, relator, no curtíssimo espaço de tempo, para dotar a Vossa Excelência de todas as condições de infraestrutura para que Vossa Excelência possa desempenhar bem o seu papel. Deputado Reginaldo Lopes, deputado Aguinaldo Ribeiro, deputado Bebeto e deputado André Moura. Mas eu faço um apelo a Vossas Excelências para que sejam breves, para que a gente possa deliberar a pauta de hoje. Não, nós vamos ter daqui a pouco votação, presidente. Então... Vamos ver, inclusive, se a gente consegue votar em bloco. Até um apelo que eu faço a Vossas Excelências, se a gente pudesse votar todos os requerimentos aqui de pedido de informação e do envio de documentos em bloco. Se não houver nenhuma objeção, eu concedo a palavra ao deputado Reginaldo Lopes. Não, presidente, primeiro, em relação aos requerimentos de informação, como que o conjunto de deputados e seus partidos, suas bancadas terão acesso a essas informações? Ou é de acordo com o interesse ou nós vamos sistematizar essas informações? Não, dúvida que eu tenho. Segundo, nós precisamos ter uma metodologia também para estudar essas informações. Qual vai ser reuniões administrativas, reuniões dos membros dessa CPI, qual que é a metodologia para que a gente possa ter e estudar e um pouco debater essas informações. Por último, eu acho, presidente, que nós temos um roteiro de trabalho. Vossa Excelência foi correto e assertivo quando afirma esse roteiro. É importante que a gente cumpra esse primeiro roteiro, porque eu acho que ele vai nos dar uma noção bem mais objetiva sobre o funcionamento do BNDES. Ao contrário de alguns colegas que falaram aqui, eu respeito a opinião, mas eu acho importante, o banco de fomento ele é muito diferente de banco de varejo, eu acho que precisa ter uma compreensão sobre o banco. Eu acho que os convidados, os diretores, os vice-presidentes vieram aqui, e se eles tiveram desempenho e não deram, tiveram um tom mais professoral, é porque de fato são as informações que eles têm para nos fornecer. Eu acho porque o banco ele tem um modelo de gestão, de governança, de transparência, é um banco com muito critério, tanto pelos seus lucros, pelos seus resultados. Esse modelo de banco, ele está dentro dos outros modelos de banco nessa característica em outros países. Portanto, eu acho que nós deveríamos seguir sim o roteiro e dizer que em relação ao grande debate sobre o setor de carne, é importante talvez convidar o ex-presidente do banco também, o Luiz Carlos Mendonça Barro, porque ele mesmo afirma que ele iniciou esse processo há mais de 20 anos de consolidação de alguns setores da economia brasileira, e em especial ele declarou numa entrevista, numa coletiva, que é o setor de carne. Então, eu acho importante também ouvir esse sentido. Foi conselheiro e tal. Então é isso, acho que nós vamos seguir esse roteiro e encaminhar os nossos trabalhos aí para apuração. Agradeço, Vossa Excelência, sempre muito ponderado nas suas colocações, deputado Reginaldo. Deputado Aguinaldo Ribeiro. Senhor presidente, gostaria primeiro de reiterar aqui a confiança, a nossa confiança, e tenho certeza de todos os nossos pares, na condição de Vossa Excelência dos trabalhos, da seriedade, da sobriedade, da serenidade que se necessita ter para comandar uma comissão como essa, pela natureza que aqui já foi descrita.
Então, o primeiro assunto é que nós não vamos estar aqui pautados por quem quer que seja. Eu acho que a pauta é definida aqui, na comissão. E eu não vou entender nenhum tipo de ilação e de especulação que possa haver, que possa representar interferência aqui dentro dessa comissão. O que eu acho que fica muito claro para todos nós é que existe, como já foi dito aqui muito bem por diversos colegas, um roteiro a ser perseguido, até porque se nós não sistematizarmos os trabalhos da comissão, nós corremos o risco de chegarmos no prazo determinado sem que tenhamos conclusão efetiva e corremos novamente o risco de que muitas comissões parlamentares de inquérito já correram de dar, muitas vezes, em nada, e esse descrédito termina por repetidas vezes ocorrer. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Daí eu quero ressaltar aqui a importância de nós, como parlamentares, membros dessa comissão, estarmos assistindo ao relator, assistindo no sentido da assistência propriamente dita, a esse trabalho que está sendo roteirizado pelo relator e que foi aprovado pela maioria da comissão, sem prejuízo de nenhum parlamentar requerer aquilo que ache necessário, mas acho que isso é fundamental para que nós possamos ver a comissão produzindo. E um outro tema que eu acho importante, senhor presidente, pautado o senhor relator em cima exatamente desse roteiro, é que nós possamos até brigar nos critérios. Eu acho que é fundamental você definir critérios. Porque quando se define critérios, você pode até brigar no critério. Mas aí nós teremos, definido o critério, nós teremos um parâmetro para aprovarmos, por exemplo, os requerimentos de convocação, para definirmos a ordem da convocação dessas pessoas nesse calendário. Enfim, aí nós estaremos atendendo o interesse comum da comissão como um todo. Então, nesse sentido, eu quero aqui encerrar pedindo que Vossa Excelência já pudesse nos direcionar nos próximos passos agora que haveremos de dar. Agradeço e cumprimento Vossa Excelência. Ministro Aguinaldo Ribeiro. Deputado Bebeto. Senhor presidente, apenas para ratificar a nossa crença deste equilíbrio que Vossa Excelência tem tido à frente da comissão, não temos dúvida da idoneidade e da responsabilidade que Vossa Excelência carrega sobre os ombros. No entanto, gostaria de fazer duas rápidas observações. A primeira, Vossa Excelência chamou esse tema e eu me incumbo aqui também de observar. Nós aprovamos o escopo do plano de trabalho, obviamente com um rito definido a partir da manifestação dos senhores e senhoras deputados. Óbvio que, ao aprovar esse rito, não há contradição, não é excludente a aprovação do escopo com as prerrogativas regimentais que têm os senhores e senhoras deputados de a qualquer tempo apresentar um requerimento para ser votado. Então, não se excluem, apenas observando com Vossa Excelência, não são excludentes essas posições, mesmo reconhecendo que nós estamos numa fase de ouvir BNDES, posteriormente vamos ouvir um outro segmento, e depois as empresas campeãs. Em nada diminui o papel desta comissão ou dos senhores e senhoras parlamentares aprovar requerimentos que tratem deste tema, obedecendo, portanto, o cronograma pré-estabelecido no escopo que nós aprovamos. Portanto, nós insistimos nessa tese, que é regimental, né, da prerrogativa, e Vossa Excelência muito bem reconhece, dos senhores e senhoras deputados, a fim de que nós possamos garantir esse debate em torno dos requerimentos que nós estamos apresentando. Votar, presidente. Votar. Presidente, só uma observação sobre a sua proposta de votar em bloco. Nós não temos nenhuma objeção no sentido de votar em bloco, mas há apenas alguns requerimentos aqui, de autoria do deputado Zaratini, que eu gostaria de fazer uma reflexão à parte, porque versa sobre licitações de órgãos estaduais, que especificamente o governo de São Paulo. O deputado Zaratini está solicitando requerimentos sobre os processos licitatórios, que não está diretamente ligado ao financiamento. E inclusive, é bom registrar que esses documentos são públicos, pode ser solicitado a qualquer momento, a qualquer instante, por qualquer cidadão, por pedido de informação, inclusive, via lei de transparência. Mas eu queria só fazer
essa ressalva, que nós poderíamos votar em bloco e solicitar que a gente pudesse, nesses requerimentos especificamente, fazer uma análise em separado, porque não se trata de assunto, no nosso entendimento, inerente à CPI, porque são documentos de licitação, não são contratos do BNDES, são licitações de projetos para determinada obra estadual. Agradeço, Vossa Excelência. Ouço o deputado Zaratini. Senhor presidente, eu gostaria primeiro de manifestar aqui o número 1, o primeiro requerimento, que foi gentilmente adiado à votação com a concordância do deputado Miguel Haddad numa outra sessão. Nós vamos nos posicionar a favor dessa votação, em primeiro lugar porque esses documentos foram manipulados e foram expostos através da revista Época, foram vazados, requerimentos sigilosos do Ministério de Relações Exteriores, foram vazados e divulgados de forma irregular pela revista Época. Inclusive, hoje na Comissão de Relações Exteriores, nós solicitamos o convite ao Procurador-Geral da República para que converse com a Comissão de Relações Exteriores sobre esse crime que foi feito, que foi o vazamento desses documentos que são sigilosos, não por decisão da Presidência da República, mas por uma lei que foi votada nesse Parlamento. Então, nós concordamos, mas queremos notar a importância de nós mantermos o sigilo desses documentos. Quanto aos requerimentos número 37, 38, 39, 40 e 42, que dizem respeito à solicitação de cópias do processo de licitação de linhas do metrô de São Paulo, que foram financiadas pelo BNDES, a pedido do deputado Miguel Haddad, nós estamos concordando em adiar essa votação para a próxima sessão deliberativa. Nós consideramos que é recurso público do BNDES, certo? E que foi direcionado ao Estado de São Paulo, que realizou a licitação. Então, nós queremos saber como foi essa licitação, nada mais do que isso. Só me permita, para lhe ajudar, não vou lhe contestar, apenas reforçar, se esse requerimento, inclusive, incluir outros estados, não vai ter de nossa parte, porque, evidentemente... Exato, o deputado Miguel... Paulo, mas podemos ampliar o requerimento para outros estados e outras obras públicas. É que os requerimentos são requerimentos específicos para determinado contrato. Se o deputado Miguel Haddad apresentar requerimentos para outros estados ou mesmo para outros órgãos do governo federal que realizaram licitações para obras ou serviços, não sei, com recursos do BNDES, da nossa parte também não haverá nenhuma discordância. Nós queremos investigar, queremos ter conhecimento de como foi isso. Então, nós estamos acatando a solicitação do deputado Miguel Haddad de deixar para a próxima reunião. Por fim, senhor presidente, eu gostaria de fazer um apelo aqui a todos os colegas que estão aí trabalhando com requerimentos extra-pauta, no sentido de que também esses requerimentos extra-pauta fiquem para a próxima sessão deliberativa. Não é? Porque o deputado Jordi, que está aqui, eu já conversei com ele, o deputado Bebeto, e eu não sei se tem algum outro requerimento que também está em articulação aí, mas que nós votássemos agora esse conjunto de propostas que está na pauta de hoje, de requerimentos de informação, e, exceto aqueles que eu citei, da minha autoria, né, nós gostaríamos de apoiar a votação de todos eles e solicitar essa compreensão daqueles que estão aí juntando assinaturas para requerimento extra-pauta, que esses requerimentos fiquem para a próxima sessão deliberativa. Deputado Zaratini, só para ficar claro, Vossa Excelência está pedindo a retirada dos requerimentos de número do 37 ao 42. Exceto o 41. Exceto o 41. O 41, ele solicita ao BNDES todos os contratos de financiamento para estados, municípios, empresas públicas estaduais, municipais. Então, é um requerimento que esse não diz respeito ao Estado de São Paulo, que é a maior preocupação do deputado Miguel Haddad, são os relativos ao governo do Estado de São Paulo, e nós concordamos em deixar para a próxima semana. Agradeço, Vossa Excelência. Orador. Questão de ordem, presidente. Deputado Miguel. Queria agradecer a deferência por parte do deputado Zaratini, mas deixar muito claro, a minha solicitação de prorrogação não foi em função de qualquer tipo de preocupação, até porque
A documentação é pública, a licitação é pública, é aberta, mas é apenas para poder mantermos um alinhamento. A licitação, na nossa opinião, é um tema que cabe a avaliação e a fiscalização por parte das assembleias legislativas. Uma coisa são os recursos destinados por parte do BNDES, a outra são as licitações, que num certo momento podem aí sim até se confundirem, oportunamente, se de fato houver qualquer tipo de indício. São essas a nossa motivação. Quero trazer aqui os esclarecimentos, deputado Zaratini, agradecer a compreensão e na semana que vem, naturalmente, na próxima sessão, o tema volta à tona. É só lembrar, deputado Miguel, que todos os contratos feitos, as licitações feitas com recurso federal são fiscalizadas e auditadas pelo Tribunal de Contas da União. Portanto, diz respeito também à fiscalização desse Congresso Nacional. Eu queria só relembrar, senhor presidente, que as obras financiadas no exterior, com muito custo, o Tribunal de Contas da União conseguiu fiscalizá-las, né? Vamos passar ao processo de deliberação. Antes eu concedo a palavra ao eminente líder, deputado André Moura, como último orador. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, senhor presidente, primeiro, para aqui comungar da posição de Vossa Excelência em relação à questão de que nós possamos hoje deliberar os requerimentos aqui de informações de solicitação de documentos. Primeiro porque eu como subrelator também da CPI da Petrobras, nós temos situações diferentes, senhor presidente, da CPI da Petrobras, por exemplo, em relação à CPI do BNDES. CPI da Petrobras com uma outra característica de um processo já de investigação em curso, não é, por parte do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça já avançado, e que nós tivemos a oportunidade desde o primeiro momento de aprovar requerimentos de convocação, mesmo porque as informações necessárias que davam subsídios para que esses requerimentos de convocação fossem aprovados, nós já tínhamos durante o processo em curso, junto à Polícia Federal, Ministério Público e à Justiça. Uma característica totalmente diferente desta CPI do BNDES, quando, na verdade, nós precisamos esgotar todo esse processo de solicitação de informações, de documentos, para nos dar a base necessária, o subsídio necessário, para que a gente possa, quando das convocações aqui aprovadas e os convocados aqui comparecerem, nós termos exatamente essas informações para que possa nos subsidiar, para que possamos fazer aqui as oitivas. E aí, obviamente, essa vinda dos técnicos do BNDES, que nos traz as informações técnicas, econômicas, estatísticas, é de fundamental importância. Então, somente para me somar aqui com a posição de Vossa Excelência, entendo que hoje nós deveríamos deliberar os requerimentos de solicitação de informações de documentos, e aí senhor presidente, tive a oportunidade de conversar com o deputado Arnaldo Jordi, com alguns outros parlamentares aqui, buscando exatamente esse entendimento, e aqui gostaria de fazer uma proposta a Vossa Excelência, a todos os membros desta CPI, que proposta é essa construída do diálogo com o deputado Arnaldo Jordi, que nós pudéssemos hoje, portanto, deliberar aqui, como já foi dito, os requerimentos de solicitação de informações e de solicitação de documentos, e um compromisso que as matérias extra-pauta, com exceção da que foi proposta pelo deputado Zaratini, se assim for o entendimento, que nós possamos assumir o compromisso de incluí-las, deputado relator, que a gente possa, deputado José Rocha, incluir na próxima sessão, quando nós formos deliberar sobre todos os requerimentos de convocação. Então, com esse compromisso, aqui construído com o deputado Arnaldo Jordi, autor de matéria extra-pauta de convocação, de 3 convocações, para que a gente possa manter esta sessão apenas de requerimento de solicitação de informações e de documentos, e que a gente, na próxima sessão, com esse compromisso, a gente possa votar, portanto, todos os requerimentos que tiverem acordo para que sejam aprovados os requerimentos de convocação. Esse entendimento que eu propus aqui ao deputado Arnaldo Jordi, que eu gostaria da apreciação e, se possível, da anuência de todos os parlamentares que fazem parte dessa CPI. Deputado Arnaldo Jordi. Senhor presidente, só para consumar o que já foi referido pelo deputado André,
Tem 3 requerimentos de minha autoria, junto com outros deputados que subscreveram, e eu agradeço a oportunidade de poderem subscrever esse requerimento, para serem apreciados extra-pauta hoje. Já estão com as assinaturas obtidas. No entanto, a ponderação feita pelo deputado André, o deputado Zaratini e outros deputados, para que a gente pudesse, com a garantia de que essas assinaturas, inclusive, estariam preservadas para a próxima sessão, juntamente com outros requerimentos de convocação que pudéssemos fazê-lo na próxima sessão. Até porque eu, particularmente, não via prejuízo de ser aprovado hoje, porque, de qualquer forma, nós já temos um calendário, salvo engano, até o dia 27, praticamente preenchia, hein? Até o dia 27 ou 29 apreciado. Mas eu acho que essa CPI tem que claramente manifestar-se acerca de alguns casos que até, senhor presidente, na minha opinião, pela ineficácia de algumas inquirições que nós estamos fazendo, e eu, por exemplo, quero aqui dizer o que já disse, saí ontem frustrado, porque as indagações que fiz ao vice-presidente e à doutora não me responderam, não foram satisfatórias. Isso nos remete a buscar outros caminhos, que inclusive a convocação dos envolvidos. Até porque, só para concluir, alguns desses envolvidos estão sendo objetos de investigação em outras esferas da República. Portanto, a situação não é tão nova assim que nos obrigue a receber todas as informações preliminarmente para depois inquiri-los. Está certo? Porque eles já são objetos de outras investigações em outras esferas das instituições republicanas brasileiras. Então, eu, aquecendo a ponderação do deputado André e com a aquiescência de Vossa Excelência, eu deixo, então, esses 3 requerimentos e mais os demais que forem sugeridos para a próxima sessão, com o compromisso de Vossa Excelência que eles serão apreciados. Eu parabenizo Vossa Excelência, deputado Jordi, e também nosso querido subrelator, deputado André Moura. E é claro que o compromisso firmado, o compromisso está mantido. Eu queria estender a ponderação do deputado André e o acatamento de Vossa Excelência ao deputado Bebeto, que também faz um extra-pauta, e também o deputado Carlos Melles, para que a gente possa ter aí o consenso de Vossas Excelências, que apresentaram, dentro das ponderações regimentais e com o número necessário, solicitação de inclusão de extra-pauta. Então, consulto o eminente deputado Carlos Melles, se segue na mesma linha o deputado Jordi e o deputado Bebeto também assim o procede. Senhor presidente, reafirmo o meu entendimento de que não há contradição entre o escopo do cronograma de trabalho que nós apresentamos e a votação destes requerimentos e a sua inclusão extra-pauta no dia de hoje. Não vejo, até porque nós temos um ordenamento para oitivas e convocações por núcleo que nós estabelecemos, mas na linha aqui apresentada pelos senhores e senhoras deputadas, aquecendo aí a Vossa Excelência e a solicitação de Vossa Excelência, gostaria de fazer 2 observações. Primeira, nós temos requerimento extra-pauta com o número de apoiamento necessário, portanto, em obediência ao regimento. Vossa Excelência nos faz uma solicitação da retirada deste requerimento no dia de hoje e votar na próxima semana. Nós topamos, desde que não haja qualquer tipo de obstrução, qualquer manifestação que questione o conteúdo, se for um acordo para aprovação em bloco dos requerimentos que constam extra-pauta, nós topamos, senão precisa saber se há acordo por parte do relator e Vossa Excelência, enfim. Vossa Excelência está condicionando a retirada do extra-pauta com a votação do requerimento na próxima sessão. Na próxima sessão. Isso foi colocado pelo deputado André Moura de uma forma muito clara e muito cristalina. Presidente. Eu acho que nós não temos nenhum tipo de problema, deputado. Acordo do requerimento 236. Eu queria ponderar ao deputado Bebeto o seguinte: eu acho que nós podemos fazer um acordo aqui em relação à pauta. Mas, por exemplo, eu quero ter o direito de examinar o conjunto de convocações que vem na próxima audiência, na próxima sessão. Entende? Pode ser que tenha requerimentos que eu não esteja de acordo, não digo especificamente em relação a esse, mas a outros requerimentos. Então, eu não vou, na próxima sessão, concordar em
Pode ser que eu concorde em votar em bloco, mas pode ser que eu não concorde. Então, eu quero me reservar o direito, deputado Bebeto, de não firmar esse acordo com o senhor, porque eu não sei exatamente o que vai estar na pauta da próxima sessão. Então... Deputado Zaratini, e a minha proposta, para deixar claro, obviamente que é a proposta que nós possamos votar na próxima semana. Logicamente, sem o compromisso de votar a favor ou votar contrário. Cada um vai examinar, né, para poder votar, mas dentro do que for construído, que possa votar em bloco dentro daquilo que for construído. Sem um compromisso, logicamente, do conteúdo, do mérito, mas que a gente possa votar em bloco aquilo que for ficar aqui acordado. Eu acho que uma proposta que eu busco, eu entendo que pode ser consensual e que a gente possa, portanto, permanecer hoje votando os requerimentos de informação e solicitação e na próxima semana os requerimentos de convocação. Presidente, só um complemento. Eu preciso deixar claro que nós queremos aqui, e nossa bancada quer apoiar, que na próxima sessão deliberativa seja votado convocações. Isso, na terça-feira. Isso já está ratificado. Só para reforçar o entendimento. Quem vai votar a favor ou contra, as bancadas vão deliberar. O plenário ele é soberano. Mas o compromisso público que nós queremos é esse. Convocação de empresários para que a gente possa avançar nas investigações. Betinho, o deputado André Moura fez a sua ponderação, construiu o acordo e assumiu um compromisso desse presidente. Vossas Excelências só podem esperar a ratificação do compromisso assumido pelo deputado André e também com a anuência dos 3 parlamentares. Se vão aprovar ou se vão derrotar o requerimento, aí já é um outro cenário. Presidente, não se trata aqui o que a ponderação que eu apresentei não é no sentido dos senhores e senhoras parlamentares aprovarem o requerimento. É que o conteúdo que nós estamos apresentando é da convocação do senhor Joesley, dono da JBS, objeto de uma série de questionamentos nesta casa, e é específico. Portanto, não estou aqui buscando um pronunciamento antecipado dos senhores deputados no sentido da aprovação, mas que ele conste da pauta, do debate, da votação deste requerimento. Agradeço, Vossas Excelências, e informo aos parlamentares que recebemos do BNDES dados e cópias de documentos em resposta aos requerimentos 7, 8, 11, 15, 16, 37, 38 e 60 de 2015. O acesso a esses documentos será franqueado aos membros da comissão na secretaria da CPI. Nos termos da legislação vigente, deverá ser assinado termo de compromisso de não divulgação das informações e não será permitida a cópia ou anotações dos dados pesquisados. Passa-se a ordem do dia. Mais uma vez, eu pergunto de Vossa Excelência se há acordo para deliberação em bloco. Sim, presidente. Da nossa parte, sim, presidente. Gostaria de propor também, senhor presidente. Deputado Edio Lopes. Muito obrigado, presidente. Mas a minha intervenção já fora resolvida, senhor presidente. Era só, gostaria de saber naquele momento se estaria aqui em discussão o mérito dos extrapautas desta sessão para outra. Mas isso já é matéria pacificada. Obrigado, presidente. Agradeço Vossas Excelências. Pauta da reunião ordinária de 2 de setembro de 2015. Deliberação de requerimentos. Item 1 da pauta, requerimento número 14 de 2015, do senhor Miguel Haddad. Item 2 da pauta, requerimento número 91 de 2015, do senhor João Galberto. Item 3 da pauta, requerimento número 135 de 2015, do senhor Augusto Coutinho. Requerimento número 138 de 2015, do senhor Augusto Coutinho. Item 5 da pauta, requerimento número 139 de 2015, do senhor André Moura. Item 6 da pauta, requerimento número 140 de 2015, do senhor André Moura. Item 7 da pauta, requerimento número 141 de 2015, do senhor André Moura. Item 8 da pauta, requerimento número 142 de 2015, do senhor André Moura. Item 9 da pauta, requerimento número 143 de 2015, do senhor André Moura. Item 10 da pauta, requerimento número 144 de 2015, do senhor André Moura. Item 11 da pauta, requerimento número 145 de 2015, do senhor Sérgio Vidigal. Item 12 da pauta, requerimento número 156 de 2015, do senhor Betinho Gomes. Item 13 da pauta, requerimento número 163 de 2015, do senhor Euler Cruvinel. Item 14 da pauta, requerimento número 166 de 2015, do senhor Alexandre Baldi. Item 15 da pauta, requerimento número 169 de 2015, do senhor Edio Lopes. Item 16 da pauta, requerimento número 170 de 2015, do senhor delegado Edson Moreira. Item 17 da pauta, requerimento número 171 de 2015, do senhor delegado Edson Moreira. Item 18 da pauta, requerimento número 172 de 2015, do senhor delegado Edson Moreira.
Item 19 da pauta, requerimento número 173/2015, do senhor delegado Edson Moreira. Item 20 da pauta, requerimento número 174/2015, do senhor delegado Edson Moreira. Item 21 da pauta, requerimento número 175/2015, do senhor delegado Edson Moreira. Item 22 da pauta, requerimento número 176/2015, do senhor delegado Edson Moreira. Item 23 da pauta, requerimento número 177/2015, do senhor delegado Edson Moreira. Item 24 da pauta, requerimento número 178/2015, do senhor Arnaldo Jordi. Item 25 da pauta, requerimento número 180/2015, do senhor Arnaldo Jordi. Item 26 da pauta, requerimento número 181/2015, do senhor Augusto Coutinho. Item 27 da pauta, requerimento número 182/2015, do senhor Augusto Coutinho. Item 28 da pauta, requerimento número 184/2015, do senhor delegado Edson Moreira. Item 29 da pauta, requerimento número 185/2015, do senhor delegado Edson Moreira. Item número 30 da pauta, requerimento número 192/2015, do senhor Alexandre Baldi. Item 31 da pauta, requerimento número 194/2015, do senhor Betinho Gomes. Item 32 da pauta, requerimento número 198/2015, dos senhores Alexandre Baldi e Betinho Gomes. Item 33 da pauta, requerimento número 200/2015, do senhor André Moura. Item 34 da pauta, requerimento número 201/2015, do senhor André Moura. Item 35 da pauta, requerimento número 202/2015, do senhor André Moura. Item 36 da pauta, requerimento número 203/2015, do senhor André Moura. Item número 41 da pauta, requerimento número 210/2015, do senhor Carlos Aratini. Item número 43 da pauta, requerimento número 213/2015, dos senhores Caio Narcio e Betinho Gomes. Item número 44 da pauta, requerimento número 215/2015, do senhor André Fufuca. Item 45 da pauta, requerimento número 216/2015, do senhor André Fufuca. Item número 46, requerimento número 217/2015, do senhor André Fufuca. Item 47, requerimento número 227/2015, da senhora Cristiane Brasil. Item número 48 da pauta, requerimento número 229/2015, do senhor Marcelo Squassoni. Item número 49 da pauta, requerimento número 230/2015, do senhor Marcelo Squassoni. E, finalmente, item número 50 da pauta, requerimento número 231/2015, do senhor Marcelo Squassoni. Consulta, senhoras e senhores parlamentares, gostariam de se manifestar. Deputado Edson Moreira. Rápido, rasteiro, igual o time Peixeira. Então, senhor presidente, é o seguinte. Rápido e rasteiro, igual o time Peixeira. Quem é o time Peixeira? É o Santos. Pô. Então é o seguinte. Senhor presidente, eu estou vendo aqui o pessoal fazer pergunta para os convocados, e os convocados respondem. Edson, nós estamos em votação ainda. Deixa só a gente terminar o processo de votação. Vossa Excelência quer encaminhar a votação? Então, está encaminhando. Vossa Excelência está em votação. Está encaminhando. Então o pessoal fica. O cara responde o que quer e ninguém sabe nada. Ninguém estudou nada. Então fica aí, todo mundo. Então é o seguinte, senhor presidente, vamos estudar o negócio para fazer a pergunta certa. Por isso que eu estou pedindo esses dados que são de suma importância para se fazer as perguntas para os convocados. Agradeço, Vossa Excelência. Em votação, os requerimentos em bloco. Senhoras e senhores parlamentares, que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerra a presente reunião. Antes, convocando Vossas Excelências para amanhã, a reunião dessa comissão, às 9 horas, em plenário a ser definido, para a oitiva do ex-presidente do BNDES, senhor Demian Fioc. Está encerrada a sessão. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um e a todos.